trabalhar na Honda, eu não tinha visibilidade do impacto que essa marca e os nossos produtos traz na vida das pessoas. Então, acho que ver o brilho dos olhos de quando o nosso time ele consegue enxergar isso também, que não é só o produto que a gente está vendendo, mas a transformação na vida das pessoas, é o que mais surpreende e cativa e faz as pessoas quererem continuar. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podmara e hoje vamos bater um papo com quem entende e muito de marca, tendência e conexão com o público. Hoje estamos com Mariana, do marketing do serviço financeiro da Honda, aqui na Maravilha Motos. Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Eu vim lá de São Paulo para conversar com esse pessoal tão especial aqui da Maravilha. Espero corresponder às expectativas, né, do pessoal daqui, do pessoal aí de casa e falar um pouquinho sobre o que eu amo muito, que é marketing. Hoje vamos falar sobre como a Honda pensa quando o quesito é marketing e, claro, o futuro das motos no Brasil. Mas a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é: como é trabalhar na Honda, né? Olha, a Honda, eu acho que ela traz um legado de história, de realização de sonhos dos nossos clientes, né? A gente trouxe mobilidade para o nosso Brasil, a gente participa dessa conquista, então, para mim, é uma gratificação enorme poder fazer parte da realização dos sonhos da primeira motocicleta ou daquele primeiro emprego que essa pessoa, né, conseguiu viabilizar através da Honda. Então, não é só a entrega do produto, mas sim fazer parte da evolução da vida das pessoas. Eu acho que eu tenho muito orgulho e eu espero também e eu tento trazer isso para o time que trabalha comigo também. Pronto. Então, assim, me diga outra coisa que eu vou te perguntar. É o que é que mais surpreende quando a pessoa entra nesse time do marketing da Honda, já que você falou aqui, né? O time está aí envolvido. Bom, como eu mencionei antes, eu acho que antes de trabalhar na Honda, eu não tinha visibilidade do impacto que essa marca e os nossos produtos traz na vida das pessoas. Então, acho que ver o brilho dos olhos de quando o nosso time ele consegue enxergar isso também, que não é só o produto que a gente está vendendo, mas a transformação na vida das pessoas, é o que mais surpreende e cativa e faz as pessoas quererem continuar dando o máximo nas entregas que a gente trabalha nas campanhas, nos produtos. Então, acho que isso é o que faz a diferença no final do dia ali. Acho que muita gente sabe que a Honda ela é referência em confiança. Então, eu queria saber, assim, como é que vocês fazem para manter essa imagem tão viva no dia a dia? Olha, eu acho que quando a gente fala de confiança, a gente está falando de pessoas. E se a gente não colocar o nosso cliente no centro de todas as decisões, a gente não consegue manter essa imagem da nossa marca. Então, por que a gente conquistou essa confiança? Porque segurança vem em primeiro lugar antes da gente tomar uma decisão dos nossos produtos, dos nossos processos. Se aquele cliente está satisfeito, como é que a gente consegue manter o encantamento daquele cliente? Então, é sempre pensando pelo ponto de vista dos nossos clientes. Eu acho que isso é o molho principal para conseguir fazer para construir essa imagem e continuar consolidando ela através das nossas concessionárias, que são os nossos parceiros, dos nossos produtos e do encantamento dos nossos clientes também. Sim, do ano passado para cá a gente teve muitas campanhas, né, lançadas pela Honda, e tanto no consórcio, né? E aí eu queria saber se teve alguma que marcou vocês pessoalmente, porque a gente teve o Mais Chances, né? E aí eu queria saber se teve alguma que marcou bastante vocês. Olha, perguntar de campanha de ação publicitária para o marqueteiro é o que a gente mais gosta de falar, então poderia ficar horas aqui conversando com você. Mas já que eu tenho que escolher uma, não foi do ano passado, mas foi uma das primeiras campanhas em que eu participei ali à frente do time de marketing, que era uma campanha que chamava Contemplando Histórias. O que consistia essa ação? Era uma ação promocional em que a gente estimulou que os nossos clientes contassem sobre a história deles de contemplação ou da aquisição do primeiro produto ou de vários produtos. E isso foi muito marcante porque eu consegui ver tantas histórias diferentes de pessoas que tinham uma bicicleta e que se planejaram para realizar o sonho ou que conquistaram melhores condições de vida por meio da motocicleta. Então, conhecer tantas histórias e ver como a gente mudou a vida dessas pessoas foi incrível.
E eu tive a oportunidade de participar da entrega do prêmio para a grande vencedora. Então, conhecer a história dela pessoalmente, conhecer a vida dela ali, o meio onde ela estava e ver que eu, de alguma forma, eu fiz parte daquela conquista, mudou realmente a forma como eu comecei a enxergar o meu trabalho. Então, essa ação Contemplando Histórias foi incrível. Se vocês verem, acessarem ali o Instagram do Consórcio Honda, rolar um pouquinho o feed lá para baixo, vocês vão conseguir ver um pedacinho dessa ação. Recomendo muito. E quem sabe a gente não faz uma segunda edição no futuro, Olha. né? Para ver mais histórias de contemplação, não só de produtos e de sonhos. Sim, eu imagino como deve ser inesquecível, né? Porque aqui a gente faz ações mensais, que a gente vai em instituições, às vezes até as próprias entregas aqui, a gente vai gravar uma entrega de algum cliente e ele começa a contar a história dele. É um momento mágico, né? É um né? momento mágico. Já teve pedido de casamento. Olha só. Já teve tanta coisa que cada entrega de moto, eu acho que geração, né? A motocicleta é isso. E o consórcio também faz parte disso, né? Passa de pai para filho, uma construção. Agora eu quero saber, porque hoje a rede social ela é aberta, então muita gente entra. Eu quero saber quais são as dificuldades, os grandes desafios, né, para poder se comunicar com o público, porque eu tenho certeza que tem muito desafio por aí. Com certeza. Eu acho que hoje a gente tem o ônus e o bônus dessa pluralidade de canais que a gente tem. Então, a gente tem Facebook, Instagram, WhatsApp, Google, TikTok. E cada vez mais a gente vê que não existe mais aquela rede social que é específica da geração Z. Ou aquela rede social que tem, né, um público mais sênior. Eu acho que hoje está todo mundo em todo lugar. E a gente precisa se adaptar e conseguir conversar com o maior número de pessoas e se conectar com essas pessoas, né? Então, eu acho que hoje o maior desafio é a gente buscar humanizar o nosso conteúdo, conseguir com que as pessoas se conectem e se sintam abraçadas ali porque a gente está falando, sinta que é para ela, né? Então, acho que o marqueteiro hoje ele precisa muito entender como diversificar o formato de conteúdo, de canais e ir testando. Né? Comunidade. Criar uma comunidade, exatamente. A gente entende ali como criar esse espaço de conversa, como construir o nosso produto ali, se consolidar naquele espaço e a gente ir ampliando cada vez mais essa comunidade. Todo dia tem gente nova acessando, procurando nosso produto, querendo conhecer mais sobre como funciona o consórcio, o financiamento, como comprar uma motocicleta. Então, acho que a gente precisa cada vez mais falar a mesma coisa de formas diferentes. Então, como que eu faço isso? Utilizando a TV, rede social, WhatsApp, os vendedores. Então, acho que a gente precisa estar em todas as pontas que a gente pode com o nosso cliente. Eu acho que a concessionária é um grande parceiro disso da Honda, né? Vocês criam essa proximidade com os clientes, então acho que a gente precisa cada vez mais trabalhar em sinergia e colocar o nosso cliente no centro para entender como se comunicar melhor com ele. Mas a chave, eu acho que é a gente trabalhar muito esse mix de conteúdo. Não achar que é só um canal específico ou um formato específico. É só podcast? Não, é podcast, peça estática, o vendedor falando na ponta, são campanhas publicitárias. Então, acho que é o mix de todos esses conteúdos que fazem um grande molho especial aí para a gente chegar cada vez mais próximo dos nossos clientes. Acho que esse grande molho cria fãs muito fiéis, porque tem gente que chega e fala, Honda é Honda. Por que Honda é Honda? Então, e consórcio é fácil e funciona, né? Exatamente. E aí eu queria saber também como é que vocês enxergam essa relação que o cliente tem com a Honda de carinho, porque muita gente tem um carinho pela Honda, né? Troca aí de moto, cada fase da vida é uma moto diferente. Com certeza. Eu acho que a Honda, ela foi muito assertiva no legado que ela construiu de fazer parte da vida das pessoas. Então, acho que é muito disso que fez a gente chegar onde a gente chegou hoje. E acreditando sempre no poder dos sonhos desses nossos clientes, né? Eu acho... Nossa, tá muito eu acho. Deixa eu pensar, pra gente fazer um corte também aqui. Fica à vontade. Quando você enxerga em relação às motocicletas. A motocicleta, eu acho que ela imprime
a sensação de liberdade nas pessoas, né? Então, quando elas experimentam essa sensação, isso ela toma aquilo para a vida e ela nunca mais quer ficar sem aquilo. Então, não é só a liberdade de você não depender mais de um transporte público ou de você não depender mais de carona, é uma liberdade de você alcançar novos caminhos. Então, acho que isso fez muito sentido para a vida das pessoas e eles enxergaram que não é só o produto, né? É o que ele proporciona. Então, essa conexão fez a gente conquistar essa comunidade de fãs e o compromisso que a gente tem com a qualidade dos produtos, né? Eu acho que isso faz a diferença. O atendimento que a concessionária presta para esse cliente lá na ponta. Então, acho que tudo isso fez a gente construir esse legado e a gente precisa cuidar disso com muito carinho para não se perder, né, no meio do caminho aí. Porque hoje o marketing, ele, além de venda, né? Porque a gente está ali vendendo a motocicleta, acho que a gente tenta justamente entender o cliente de toda a forma, saber que ali não é só uma compra e uma venda. Com certeza. Ali é muito. É o sonho de alguém, né? É o sonho de alguém, é uma história de superação, enfim, é tudo isso. E aí, falando de rede social, eu quero saber sobre os influencers. Como é que vocês lidam com isso? Como é que funciona melhor a comunicação da Honda? Eita. Ai, eu vou repetir porque tá bom. O finalzinho vai ficar engasgado. Finalzinho, E aí, a gente falando de influencers, de redes sociais, de eventos, vamos falar um pouco sobre isso. Eu quero saber a comunicação da Honda. Como é que funciona? Se, né, hoje as concessionárias estão aí dando um suporte, mas a própria Honda mesmo, como é que eles lidam com essa comunicação? Legal. Bom, assim como a estratégia da construção de um produto, né, a construção da nossa comunicação sobre os produtos, sobre os serviços que a gente viabiliza para os clientes, precisa estar sempre pensando no propósito, no que faz sentido para ele. Não pode ser uma campanha publicitária para o publicitário. Não é a Mari falando sobre os gostos dela, né? Ou a gente colocando os nossos gostos ali, os nossos interesses à frente disso. Tem que sempre ser pensado no cliente. O que faz sentido para ele? Então, é isso que a gente traz para a essência das nossas campanhas, das nossas ações. E eu acho que é o segredo de dar certo. Sim. Então, independente do canal, independente do formato que a gente está atuando, é sempre qual é o propósito? Para quem eu vou me comunicar? O que motiva essa pessoa? O que ela enxerga como valor? Ela enxerga o valor da mobilidade. Ela quer praticidade no dia a dia dela. Então, é isso que eu vou entregar como principal valor agregado do nosso produto. Ela precisa... como que ela vai adquirir aquele produto que ela tanto deseja? Eu tenho aqui um plano de consórcio para isso. Eu tenho aqui o financiamento para ser o parceiro, com parcelas flexíveis, com uma entrada facilitada, ou com uma promoção que funciona bem com um argumento de venda para o vendedor e que o cliente também consegue enxergar aquilo como um valor agregado ao produto. Então, é isso que a gente precisa pensar quando a gente vai construir toda uma campanha publicitária e ações para engajar os nossos clientes. Perfeito. Para finalizar aqui, infelizmente, esse podcast, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que vai fechar com chave de ouro. Se você pudesse resumir o DNA da Honda em uma frase de marketing, qual seria? Olha que responsabilidade, viu? Resumir toda essa história em uma frase. Mas assim, puxando um pouco ali, né, pro que eu vivo diariamente dentro da Honda Serviços Financeiros, eu acho que o nosso propósito é ser sempre o caminho, o principal parceiro entre o cliente, a concessionária, para a realização daquele sonho da motocicleta, do produto, né, que ele tanto deseja. E não adianta, né, ele sonhar, ele realizar, mas se essa solução, né, financeira, ou, né, falando aqui do serviço financeiro, se essa solução não for fácil e não funcionar, não tem sentido da gente existir. Então, por isso que eu acho que o consórcio Honda ele é fácil e funciona para a gente realizar o sonho dos nossos clientes. E aí, Mari, curtiu esse papo? O que você achou do Pau de Mara? Eu amei estar aqui com vocês, ter dividido um pouquinho dos bastidores ali do marketing da Honda Serviços Financeiros, como a gente constrói as campanhas e o propósito de tudo que a gente faz é para ver o nosso cliente feliz, realizado. Então, acho que eu amei estar aqui com vocês
Espero voltar outras vezes, espero que tenha ajudado um pouquinho, né, para a gente trazer essa transparência para os nossos clientes de como a gente toma as nossas decisões e constrói tudo que é para eles. Obrigada pelo convite e pela conversa que a gente teve aqui hoje. Perfeito. Então você aí já segue a gente, compartilha esse podcast, segue o Consórcio Honda, Com Consórcio certeza. Honda, segue Maravilha Motos SE e fique por dentro do nosso Podmara, porque vem muito mais episódios aí, com muita paixão, muito movimento e, claro, muita história sobre a Honda. Com certeza.